que vivenciamos a grande epifania do Senhor, a grande manifestação de Jesus. E aí, com a festa do batismo do Senhor, então, nós encerramos o tempo do Natal. E na próxima semana já iniciaremos o tempo comum. O batismo do Senhor é também uma epifania. Epifania quer dizer manifestação. E Jesus, no dia do seu batismo, se manifesta como Filho de Deus. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Portanto, o batismo do Senhor é uma epifania, assim como Jesus se manifestou em Belém aos pastores, assim como manifestou-se aos magos que vieram guiados pela estrela, assim também ele se manifesta no dia do seu batismo através da voz que vem do céu, a voz do Pai, que revela que ele é verdadeiramente o Filho de Deus manifestado a nós, na nossa humanidade. E assim também como Jesus vai se manifestar mais tarde, iniciando o seu ministério público, Jesus vai se manifestar também aos seus discípulos no primeiro milagre que Jesus fará nas bodas de Caná, transformando a água em vinho. Ali também se dará uma epifania. E no batismo então Jesus se manifesta como Filho de Deus e revela o motivo pelo qual ele veio até nós, o motivo pelo qual ele veio viver entre nós, o motivo pelo qual ele assumiu a nossa humanidade, ou seja, a nossa salvação. Jesus não precisava ser batizado, mas nos deu um exemplo, até porque o batismo de João é diferente do batismo que hoje nós recebemos. O batismo de João Batista era apenas um batismo de conversão, em que ele pregava, anunciava a conversão do povo em vista da vinda de Jesus. E quando Jesus viesse, então nós seríamos batizados no fogo, no Espírito Santo, que o próprio Jesus haveria de derramar sobre nós. E por isso o batismo de João era um batismo apenas de preparação e chamado batismo de conversão. Por isso Jesus não necessitava receber esse batismo. Mas Jesus nos dá este grande exemplo de humildade, aceitando ser batizado com o batismo de João, que era próprio dos pecadores. Portanto, Jesus aceita também se fazer um de nós, em tudo igual a nós, não no pecado, mas na condição também de pecador. Portanto, ao tocar as águas, Jesus também as santificou. Por isso Jesus entra nas águas do Jordão, para que assim elas sejam também santificadas. E naquela mesma água, nós também pudéssemos ser batizados. Jesus tocou e toca em todas as águas, não só nas águas do Jordão, como também Jesus toca nas águas de todas as pias batismais de todas as igrejas. Quando elas são então abençoadas, consagradas, é o próprio Jesus que toca as águas do batismo com a graça do Espírito Santo, para que por meio delas nós nos tornemos também filhos de Deus. O batismo de Jesus, se nós pudéssemos comparar com o nosso batismo, nós poderíamos dizer que através do batismo de Jesus, nós podemos também recordar o nosso batismo, que nos conferiram 3 realidades de suma importância para a nossa vida. A primeira é que pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Segundo, pelo batismo nós nos tornamos também membros da igreja. E o terceiro, pelo batismo, sendo filhos de Deus, nós nos tornamos também herdeiros do céu. Filhos de Deus. O Pai disse no batismo de Jesus, aquilo que o Pai disse no batismo de Jesus, continua a ser repetido em cada um dos batizados. Ao ser batizado, nós nos tornamos também filhos de Deus. Tu és o meu filho amado.
Em Ti eu coloco o meu agrado, a minha bênção, a minha graça. Por isso, pelo batismo, nós também nos tornamos filhos de Deus, pois somos enxertados na vida eterna de Deus. E de certa forma, na vida eterna de Deus, convertendo-nos também em filhos adotivos. Mas, atenção, nós só nos tornamos filhos de Deus por causa do seu Filho único, que é Jesus. Portanto, é em Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus, pois só Jesus é o Filho unigênito de Deus, consubstancial ao Pai. Mas ao ser batizados, nós nos unimos de tal forma a Jesus que participamos da sua filiação. Portanto, nós participamos também desta graça de sermos também filhos no Filho. Nos tornamos filhos no Filho. Portanto, participamos da filiação de Jesus. É graças a Jesus que nós também um dia nos tornamos filhos de Deus. O batismo nos uniu de uma maneira profunda e permanente a Jesus. De tal forma que quando o Pai nos vê, Ele nos vê imersos no seu Filho Jesus Cristo. Quando o Pai nos vê, Ele nos vê imersos no seu Filho Jesus. Portanto, quando o Pai nos vê, Ele nos vê em Cristo. Ele nos vê em Jesus, no seu Filho. O batismo, nós podemos dizer que nos cristifica. E é justamente do seio da igreja, da pia batismal. A pia batismal, ela representa o útero de uma mãe. Portanto, a pia batismal representa o útero da igreja, na qual nascem os filhos de Deus, na qual nascem os filhos para Deus. Mas como isso é possível? Graças ao batismo de Jesus. Jesus, no batismo, como nós vimos no evangelho de hoje, ele não precisaria ser batizado. Aliás, o batismo de João Batista em nada serviria para Jesus. No entanto, Jesus se rebaixa. Jesus se faz na condição de pecador e entra na fila dos pecadores, a fim de ser batizado por João. Portanto, Jesus se abaixou e encontrou-nos todos nós nos profundos abismos do pecado. É isso que ele faz também hoje no evangelho. Jesus entra na fila dos pecadores para ser batizado por João, e não só se abaixa para ser batizado, mas Jesus também é, de certa forma, mergulhado nas regiões mais profundas da terra, bem abaixo do nível do mar, que é o Vale do Jordão. Portanto, esta orientação, esta informação, meus irmãos, não é apenas geográfica. O rio Jordão, que ficava abaixo do nível do mar, significa justamente que Jesus, ao entrar no Jordão, Jesus quer ir até o mais baixo. Jesus quer ir até onde está o abismo do homem, que é o pecado. Portanto, Jesus se abaixa até nós. E por que Jesus faz isso? Por que Jesus vai até o mais profundo da terra? Por que Jesus se rebaixa a tal ponto? Para que Jesus possa então colocar-se no lugar dos pecadores e unir-se aos pecadores, a fim de que os pecadores se unam a Ele. Por isso Ele se abaixa, por isso Jesus se humilha. Aliás, desde quando Ele nasce, Ele já se humilha em Belém, se humilha no Jordão, se humilha no Calvário. Jesus se abaixou justamente para nos buscar, e Ele se abaixou a fim de que Ele possa nos conduzir para cima. Portanto, Jesus se abaixou para nos buscar, a fim de nos levar para cima com Ele. E isso que contemplamos neste tempo do Natal, é aquilo que hoje também celebramos, no último dia do Natal. Deus se fez homem
para que o homem pudesse ir até Deus. Deus veio ao nosso encontro para que nós pudéssemos alcançá-lo. E o batismo de Jesus reafirma uma vez mais essa verdade de fé. Por fim, o batismo também nos torna membros da igreja. Não é possível viver como filho de Deus se não for na comunidade dos discípulos de Jesus. No batismo, cada criança é como que enxertada em uma companhia de amigos, amigos que não os abandonará nunca, nem na vida nem na morte. Esta companhia de amigos é chamada de família, a grande família de Deus, que leva em si, de certa forma, a promessa de eternidade. Aquele que foi batizado nunca estará sozinho, pois aquele que foi batizado está unido à igreja, na vida e na morte. Por quê? Porque nesta vida ele participa da vida, enquanto da vida da comunidade, enquanto da vida da igreja, da comunhão entre os irmãos. E na morte também ele continua participando desta comunhão. Nós não rezamos pelos falecidos? Portanto, quem foi batizado pertence à família de Deus, que é a igreja, e nunca deixará de fazer parte dela. Quem foi batizado nunca estará sozinho, pois estará eternamente unido a toda a igreja da terra e a igreja também do céu. E também, pelo batismo, nos tornamos herdeiros do céu. Vejam que há um detalhe no evangelho de hoje, que não é um simples efeito especial, quando diz que o céu se abriu. Não é? O céu se abriu. É a revelação de uma verdade. Quando o Senhor é batizado, os céus se abrem. Quando nós somos batizados, os céus também se abrem para nós. Em nosso batizado, também nos foi dada uma graça que nunca poderíamos imaginar que nós poderíamos um dia alcançá-la sozinhos. A graça de que, sendo filhos de Deus, nós pudéssemos também nos tornarmos herdeiros do céu. Portanto, quando o céu se abre, é justamente para dizer que este filho pertence ao céu. O dia em que cada um de nós também fomos batizados, meus irmãos, o céu se abriu para cada um de nós. Portanto, nós pertencemos ao céu. O céu é a nossa morada eterna e definitiva. Nós somos herdeiros do céu. E nós só perderemos o céu se nós renunciarmos a esta herança. Como toda herança, não é? Se a gente renunciar à herança, significa que nós não queremos fazer parte dela, que nós não queremos a parte que nos cabe. Pois bem, o céu é a nossa herança. Só não entrará no céu quem não desejar o céu. Só não entrará no céu quem renunciar, viver para si mesmo e não para Deus. Portanto, que ao celebrarmos hoje a festa do batismo do Senhor, renovemos também o nosso batismo. Que assim como Jesus se manifestou aos homens pela voz do Pai, assim também nós, no dia do nosso batismo, nos tornamos filhos de Deus, membros da igreja e herdeiros do céu. Que ao recordar hoje então o batismo do Senhor, nós possamos também recordar não só o dia do nosso batismo. Certamente muitos de nós não iremos recordar o dia em que fomos batizados. Seria interessante, mas não importa tanto saber a data. O que importa é renovar a cada dia e tomar consciência a cada dia de que nós somos batizados, não fomos batizados, nós somos batizados. Portanto, nós somos filhos de Deus, nós somos membros da igreja, nós somos herdeiros do céu. Assim seja. Amém.